Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de histórias. Hoje eu vou contar mais uma história aqui para vocês. E se vocês gostam de ouvir as minhas histórias, não esquece de se inscrever. Quem não é inscrito, vai lá, se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo para ajudar esse canal a crescer, para ajudar a gente a contar mais histórias aqui no canal. Hoje eu vou contar a história de mãe e filha, Priscila e Silmara. Silmara é a mãe, Priscila é a filha. Silmara teve Priscila de um relacionamento e decidiu então criar a filha sozinha. Foi mãe solteira e sempre trabalhou e decidiu criar a sua filha sozinha. E as duas sempre, Priscila cresceu sendo amiga de sua mãe e elas ficaram sempre juntas, sempre eram unidas, né? Mãe e filha. E aí Priscila cresceu, ficou adolescente, começou a namorar e ela encontrou um rapaz chamado Ricardo e namorou com esse Ricardo, a Priscila, né? Então decidiu casar com ele, né? Morar junto. E chamou ele para morar junto com a mãe. A mãe concordou, falou que não tinha problema. Então, começaram a morar os três juntos na mesma casa. Priscila trabalhava já, né? Já era independente. Sua mãe também sempre trabalhou. E nessa situação, o Ricardo estava desempregado. E aí, as duas mulheres saíam para trabalhar, ele meio que cuidava da casa. Dava tudo certo, era tudo conversado. E Priscila ela trabalhava de segunda a segunda e tinha uma folga na semana, né? E a mãe trabalhava de segunda a sexta. E nos intervalos, assim, nas folgas, eles saíam juntos, passeavam os três juntos, eles se davam muito bem. Só que teve um certo momento que o Ricardo começou meio que cantar a mãe da Priscila. Umas cantadinhas ali, escondidinho, ali na cozinha, quando ia lavar louça, tal. E Silmara ficou um pouco desconfiada, mas aceitava aquilo como um elogio, porque Silmara era uma mulher era jovem ainda, né? Muito ativa, né? Atlética, gostava de academia, um corpo sarado, era uma mãezona. E como Priscila trabalhava de segunda a segunda, tinha uma folga na semana, nos finais de semana que Priscila trabalhava, os dois, ou sua mãe saía junto com o Ricardo, e os dois estavam sempre juntos. E começou que a mãe da Priscila começou a cair na tentação do Ricardo, cair nas cantadas de Ricardo, né? E começou a ficar com o seu genro. Isso mesmo. Sogra e genros juntos começaram meio que namorar na mesma casa, escondido da filha. E nessa relação, a filha nem desconfiava de nada, porque ela confiava muito tanto na sua mãe quanto no seu marido, né? Moravam juntos, era marido. E aí, Silmara, que era jovem, engravidou do seu genro, do Ricardo. E como que ela ia falar para a filha que engravidou do marido dela? Ou ela ia falar que engravidou de um outro homem? E só que ela estava se sentindo muito mal de estar fazendo aquilo com a própria filha, que sempre as duas eram melhores amigas, né? Ela estava se sentindo muito mal com isso. E ela disse para o Ricardo que iria contar que o filho que ela estava esperando, que era o filho dele. Nossa, eles tiveram uma briga assim muito feia e ele parou de conversar com Silmara por causa disso. E ele disse para ela que ele iria acabar com a vida dele, com a vida da filha, que ela ia acabar com a vida da filha dela e com a vida dele, porque os dois se amavam.
E aí a Silmara disse, mas se você ama tanto minha filha, por que que você ficou comigo, né? Tem um pouco de lógica isso. Por que que ele foi cantar a sogra? A sogra também nem... A mãe da menina nem pensou na filha e deixou levar. E aí veio essa gravidez. E ela então decidiu contar. Ela falou assim, não, eu vou contar porque eu tenho que assumir minha culpa. Eu sou culpada mesmo que minha filha não olhe mais para minha cara. Eu errei e eu tenho que pagar pelos meus erros. E você paga pelos seus. Eu sempre tive minha vida independentemente e não preciso de você para criar essa criança. Eu já criei uma sozinha e não é porque você não me quer, não preciso da sua ajuda. E aí ela falou, eu vou contar e pronto. E Ricardo ficou sem conversar com a sogra. E toda vez que a mãe chegava para conversar com a filha, ele entrava e a Priscila falava, por que vocês estão brigados? Porque ela percebeu, porque os dois sempre viviam juntos, sempre estavam juntos, um perto do outro, né? E aí se distanciaram, assim, meio que de repente. Priscila desconfiou disso e chegou para a mãe um dia que Ricardo não estava e perguntou para a mãe o que tinha acontecido. Aí Silmara disse, eu preciso mesmo conversar com você, filha. Eu e Ricardo brigamos, sim, mas foi por um motivo muito maior que você possa imaginar. É um motivo de traição. Priscila ficou, como assim, mãe? Como de traição? Ele tá me traindo? A senhora descobriu? Aí ela contou da gravidez pra mãe, né? Priscila ficou até contente. Nossa, vou ter um irmão, que legal, quem é o pai? E aí, sua mãe conta para sua filha que o pai da criança que ela tá esperando é o seu marido, é o Ricardo. E aí a casa cai. Aí Silmara diz para ela, você não precisa me perdoar, você pode tomar a decisão que você quiser, eu saio da casa, se você quiser ficar com o Ricardo, tudo bem, eu não quero ficar com ele, eu criei você sozinha, posso criar muito bem esse filho sozinha, e eu vou entender a sua decisão, né? Silmara falou assim para ela. Priscila chorou muito, né? Disse por que a mãe tinha feito aquilo com ela, né? Por que a mãe fez aquilo com ela? E as duas choraram muito, né? Silmara pediu perdão e sabia que no momento a filha não iria conseguir perdoá-la. E Priscila então disse que precisava de um tempo para pensar e até para conversar com seu marido. Então a mãe disse que ia fazer uma viagem, né? E que ia deixar o final de semana para eles, para os dois, para o casal conversar e para ela tomar uma atitude, uma decisão. Se quisesse que ela fosse embora, que a mãe fosse morar em outro lugar, a mãe disse que iria morar. E qualquer tipo de decisão que ela tomasse, a mãe ia aceitar, claro, né? Porque ela errou muito feio, né? E ela tinha a escolha de decidir, né? De escolher, né? Entre a filha e o rapaz, e ela escolheu ficar com o rapaz, no caso, a namorar o marido da filha. Chegou a esse ponto e chegou a ponto de engravidar. E então Silmara foi para essa viagem, foi passar um final de semana longe, né, deles. Foi quando ela chamou o Ricardo para conversar e disse que sua mãe tinha dito tudo para ela, dito da traição, do tempo que eles estavam ficando juntos, enquanto ela trabalhava, enquanto ela não estava em casa, eles ficavam juntos, e que sua mãe disse que não sentia nada, era só por prazer mesmo que ela ficava com o Ricardo. E Ricardo não teve muita explicação, só pediu desculpas, né, por ter feito
o que fez, mas não tinha o que ele dizer, e já era tarde demais também para se arrepender ou tomar uma decisão. Não tinha muita decisão para ele tomar. Ele tinha que... A decisão que Priscila tomasse, ele tinha que acatar, porque ele estava totalmente errado, né? Vamos dizer assim. E aí Priscila resolve, então, terminar, né? Diz para ele que ele tem que sair da casa e que ele tem que, sim, ajudar a mãe dela, que tá grávida, que o filho é dele, que ele tem que pagar pensão, que ele tem que ajudar a cuidar, a criar, porque ele é o pai da criança. Então, só que ela pede para ele ir embora, e aí ela iria conversar com a mãe para tá querendo os direitos de que a criança tivesse um pai. Até porque ela não teve um pai, uma figura de pai, então ela queria que seu irmão tivesse uma figura de pai, por mais que fosse o marido dela, né, o companheiro dela, mas ela queria que ele assumisse a criança, sim. E por um tempo ela ia pedir também que a mãe fosse morar em outro lugar para ela ficar sozinha, para ela refletir bem essa decisão. E foi assim que foi feito. Ele saiu da casa, né? Ele se mudou. Silmara também se mudou por um tempo. Teve a criança, tudo. Ricardo começou a trabalhar, começou a pagar pensão para a criança, né? E depois de algum tempo, Priscila pede para a mãe voltar, né? Voltar para casa para morar junto com ela, que ela sentia muita falta da mãe, e a criança já com 2, 3 anos de idade, o irmão dela, e aí sim ela consegue perdoar a sua mãe e conviver com o irmão. Mas aí com o Ricardo ela terminou mesmo, não teve volta. E ela disse que foi um erro, né, da mãe, e um erro muito grave para ela, que ela devia ter contado primeiramente para a mãe o que aconteceu, quem que estava cedendo, quem que estava se insinuando, né? E ela deixou rolar, e aí virou no que virou. Mas ela tem agora um irmão, que é um menino, né? Um irmão mais novo. E ela conta que ela conseguiu perdoar sim a mãe, depois de um tempo, né? Mas ela conta essa história com o coração, assim, bem limpo, né? Ela não tem raiva mais da mãe. Ela também aprendeu que ela faz tempo que ela se relacionou com outros homens, mas só namora. Não quis trazer um outro rapaz para dentro de casa, não quis casar mais. Meio que teve um trauma, talvez, nessa parte. Mas agora ela diz que vive bem, que vive em plenitude e tá tudo certo. E que passou e o coração dela tá leve e feliz. E o que vocês acharam dessa história? Ela decidiu certo? Ela fez certo em perdoar a mãe, em largar do seu marido? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa história. E não se esquece de curtir se você gostou, de compartilhar e deixar seu like. E é isso, pessoal. E até a próxima história, então. Beijos. Tchau.